Olá, estamos aqui para mais um episódio diário com o capítulo 32 de hoje, Vida e Morte. Vamos para a nossa vinheta e voltamos já já para ver o que o nosso irmão tem a nos dizer hoje nesse capítulo. Aguardo vocês. Fiquem aí. Olá, me chamo Wagner Alberto. Estamos aqui para mais um episódio diário desse livro Coragem, capítulo 32, Vida e Morte, ditada pelo Espírito Emmanuel. Vamos ver o que Emmanuel nos traz? A vida é luz, doação, alegria e movimento. A morte é sombra, egoísmo, desalento, inércia. Analisa as forças vivas que te rodeiam e observarás a natureza a desfazer-se em cântico de trabalho e de amor, assegurando-te bem-estar. É a árvore a crescer na produção intensiva, o manancial em atividade constante para garantir-te a existência, a atmosfera a refazer, sem cessar elementos com que te preserva a saúde e o equilíbrio. Tem uma parte no Evangelho que ele fala que, Allan Kardec, que é importante nos mantermos equilíbrio e em ordem. E aqui, o Espírito Emmanuel, ele começa falando que a morte é sombra, egoísmo, desalento e inércia. Aquela morte em que a palavra, no sentido figurado, ela é realmente uma morte para a sua vida. Quando você deixa de viver completamente e ainda vivo. É disso que ele está falando aqui. Quando você deixa de viver completamente ainda vivo. Aí ela se torna, como ele diz, sombra e inércia. Você vive nas escuridões e na inércia de não querer mais nada. E ele diz, muitos nascem e renascem no corpo físico, a reencarnação. Porque como espíritas acreditamos na reencarnação, somos reencarnacionistas. Muitos nascem e renascem num corpo físico, transitando da infância para a velhice e do túmulo para o berço. A maneira de almas cadaverizadas no egoísmo e na rebelião, na ociosidade ou na delinquência, a que irrefletidamente se escolhem. Eu acho que a leitura diz tudo aqui, né? Nascemos, vivemos, morremos, nascemos, vivemos, morremos. Só que cada vez que viemos para o mundo, a gente vem melhor, porque essa é a lei de progresso, assim tem que ser, e progredimos mais, não é? Ou, como não temos como regredir, ficamos na inércia, como ele diz no início. E ele fala aqui do berço novamente, né? E ele diz que a maneira de almas cadaverizadas no egoísmo, cada vez mais nos colocamos, somos egoístas. Queremos aquilo só para nós. E ele aqui, Emmanuel, ele vem nos dizer o seguinte: semelhantes companheiros são realmente os mortos dignos de socorro e de piedade. Portanto, à distância da luz
que lhes cabe inflamar em si próprio, preferem o mergulho na inutilidade, acomodando-se com as trevas. Percebe? Como que nos acomodamos com as coisas erradas? Com a má conduta, com a mentira, com a calúnia, com a cólera. Se acomodamos. Achamos isso tudo muito normal. Não. Tá normal, o mundo é assim mesmo. Não, não é assim. Deus não criou o mal. O homem está em situação de mal. Mas aquele pior ser humano, um dia ele pode ser o melhor ser humano. O poder de transformação do ser humano, ele é imenso, ele é fantástico. E isso cabe à luz divina e celeste que trazemos dentro de nós. É só acendê-la. Aí ele finaliza dizendo o seguinte: lembra-te dos talentos com que Deus te enobrece, o sentimento e o raciocínio. O raciocínio nos leva à transformação. E o sentimento bom também. O cérebro e o coração, e fazendo verter a glória do bem, através de teu verbo e de tuas mãos. Desperta e vive para que, das experiências fragmentárias do aprendizado humano, possas um dia possa que um dia alçar voo firme em direção da vida eterna. Aquele voo sem turbulência, sem conexão, um voo direto. Sabe quando você compra aquele voo direto? É isso aqui que ele está falando. É um voo direto. A conexão é a reencarnação. Quando você tem que reencarnar para ficar ali um tempo para pegar outro voo para lá. Não. Ele está falando de um voo direto. E esse voo direto depende das minhas ações, do que eu sou aqui, da minha transformação que eu fiz aqui. Eu busquei ser melhor, eu busquei praticar o bem, eu busquei a lei de amor, que é a lei maior, e junto dela com a lei de progresso, a lei de evolução, a lei de consciência, que vai me manter em consciência limpa, a lei de sociedade, que é quando eu convivi com o meu próximo, o respeitei, o amei, servi, ou quis ser servido, ou desrespeitei, eu só quis ser amado e não quis amar. Então, tenhamos isso. Isso vai depender da passagem que você vai comprar, se é com conexão ou se é um voo direto para a vida eterna, a vida futura. Meu reino não é deste mundo. Ele nos diz isso. E como queremos ser esse reino? Né? Vamos ter essa reflexão aqui que o irmão Emmanuel nos traz para pegar esse voo em direção à vida eterna, à vida futura. Até o próximo episódio diário. Obrigado por mais a sua audiência, por estar aqui conosco. Não esqueça de ativar as notificações, seguir a nossa página, compartilhar os canais da comunhão para todos os cantos e continuamos a levar o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Que a paz do Cristo esteja em vossos corações. Até o próximo episódio diário. Obrigado a todos.